Whew. You know, I discovered something Você sabe que eu descobri uma coisa? that the longer I stay here, the more I like it. Quanto mais eu fico aqui, mais eu gosto daqui. It's your fault. É culpa sua. You know, I used to study some Spanish, Eu costumava estudar um pouco de espanhol. so I recognize a few words, in Portuguese. Então eu consigo reconhecer algumas palavras no português. So I'm studying Chinese, E aí eu estudei chinês. and I like the food here, E eu gosto da comida daqui. and I like the people here. E eu gosto das pessoas daqui. Welcome. Bem-vindo aqui em casa. Yeah. Before we talk about the strategies, Depois que a gente falar das I'm estratégias, curious antes de falar das estratégias, how many pastors do we have here? quantos pastores a gente tem aqui? Quantos pastores a gente tem aqui? Okay. Certo? Okay, and I know we had some more earlier. Eu sei que a gente tinha alguns outros antes. I don't know if this is possible, Eu não sei se isso é possível. and I hadn't talked to Pastor Chang about that. E eu falei com o pastor Chang sobre isso, But after the strategy, mas depois da estratégia, if we can, sometime between now and the time I leave, if I can meet with the pastors, either at lunch or sometime, there's a few things that I would like to communicate with you. durante o treinamento, pode ser algum almoço, em algum momento, eu queria reunir com os pastores para falar algumas coisas. I will talk about most of it here tonight, Eu vou falar muito do que a gente vai falar agora hoje à noite, but I'd like to offer you a program that we're working on where you can take a lot of what we teach and find a way to implement it in your church where we can have ongoing relationship. eu estou fazendo um programa em que você pode fica mais fácil de você implementar isso na sua igreja e usar isso na sua igreja. There's a few good news about that. Tem algumas boas notícias sobre isso. We're not interested in controlling your church. Nós não estamos interessados em controlar a sua igreja. Everything is free. Tudo é livre. You don't have to pay anything. Nada. But we would come alongside you Mas nós vamos andar junto com você. in all the things that we talked about. E todas as coisas que falamos. The heart is for you to take this and to develop disciples and leaders to be very strong to advance this kingdom. Vai ser melhor para você fazer discípulos e avançar no reino de Deus. And everything we have, we will offer to you freely. E tudo que nós temos, nós vamos oferecer para vocês nenhum compromisso. So that means you don't have. Isso significa que você não precisa nos dar nada. You just have to take it to advance the kingdom. Você só precisa usar isso para o avanço do reino. And so if you're interested in that, we can talk later. Então, se você tem interesse nisso, a gente pode conversar mais tarde. The things that I've been teaching you, much of which sounds almost too good to be true. As coisas que eu estou ensinando para vocês, a maioria parece muito bom para ser verdade. Before I get into the strategy, let me give you one example for the pastors. Antes de falar dos últimos dias e das estratégias, deixa eu dar um exemplo para os pastores. I have one church 2 months ago decided to take me up on that offer and join the program. Eu tive uma igreja 2 meses atrás que quis receber esse programa. His relationship with his leadership team has not been very good. O relacionamento do pastor com o time de líderes não estava sendo muito bom. So he's been very frustrated. Então ele estava muito frustrado. And there were times he wanted to quit. E teve momentos que ele quis desistir. There were times his associate pastor and the wife had been against them. Teve momentos em que o pastor sócio, associado, e a esposa foram contra ele. And the leadership team, there are like 12 of them, they're not united.
E os 12 líderes que estavam juntos não eram unidos. So I developed discipleship material for them, Eu desenvolvi, entreguei para eles material de discipulado. and they're supposed to. E era para ser semanalmente, por 3 semanas. Within the second week, they already began to see transformation. E na segunda semana eles já começaram a ver transformação. People began to repent. Pessoas começaram a se arrepender. The leaders began to confess. Os líderes começaram a confessar. After the third, fourth week, Depois da terceira, quarta semana, the relationship got restored. o relacionamento foi restaurado. The associate pastor and the wife all started. Assistente da esposa melhorou com o pastor central principal. After the fifth, 6 weeks, Depois de 6 semanas, so much love and unity. muito mais amor e unidade. And now they're so excited. E agora eles estão muito animados. And it happened very quickly. E aconteceu muito rápido. And their families are being restored. E as famílias estão sendo restauradas. And the church is experiencing some amazing things. E a igreja tem experimentado coisas maravilhosas. And the group is so excited. E foi muito animador. So that's a program that we offer. Esse é o programa que nós oferecemos. It's new. Months old. É só 2 meses e meio. I only have 3 churches in this Eu program, só tenho 3 igrejas nesse programa. and every church is experiencing amazing E things. cada igreja tem experimentado coisas maravilhosas. And I have another church in Malaysia that want to join. Eu tenho uma outra igreja na Malásia que quer se And- juntar. Quite a few more in Japan that want to join. E mais algumas no Japão que querem se juntar. So we're going to develop the materials and get all those. Da língua, Okay? certo? So we can talk more about that later. Podemos falar sobre isso mais tarde. Whew, this has been a great day. Isso tem sido um grande dia. She is such a great translator. Is a good translator. Como você sabe que um tradutor é um bom tradutor? When you move, they move. Quando você Yeah. se move, ele move. Yeah. Okay. Let's answer that question first. Vamos responder aquela pergunta primeiro. And you have been taught, and you might have taught, we will not know the day. Não sabemos o dia que Jesus vai voltar, Right? certo? And most of us believe that, right? E muitos de nós acreditam nisso, certo? Yeah? Certo? Do you know why? Sabe por quê? A few verses, there No. might be 3 verses that say we don't know the day or hour. Tem uns 3 versos que dizem que nós não sabemos o dia e a hora. 2 times it says that in Matthew 24. 2 vezes ele diz isso em Mateus 24. But we all understand you never make a doctrine just out of one passage in the Bible. Mas nós todos sabemos que não podemos fazer uma doutrina apenas com 2 versos da Bíblia. We agree, right? Nós concordamos, certo? Okay. So let's turn to Matthew 24, starting with verse 36. Então vamos lá para Mateus 24, começando com o verso This will, 36. yeah, we will probably take maybe about 6, 7 minutes to go through this. Nós vamos ter uns 6 ou 7 minutos para falar disso. Okay, verse 36 and verse Verso 37. 36 e 37. Okay. Matthew 24, 36, 37. Mateus 24, 36 e 37. Go ahead and read that for us. Eu vou ler então, tá? Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Okay. All right. Muito So bem. verse 36 tells us that we don't know the day or hour, but only the Father. O verso 36 fala que nós não sabemos o dia, a hora, apenas o Pai. So if you just read that verse, nobody knows. Então, se você lê esse verso, você fala, ninguém sabe. Okay, but then something interesting, as was in the days of Noah, so it will be at the
coming of the Son of Man. E aí tem uma coisa interessante, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Question for you. Pergunta para você. Did Noah know Ninguém sabe. when the rain was starting? Ninguém sabia quando. Noé sabia quando a chuva ia cair. Did he know? Ele sabia? Did he know when the flood was coming? Ele sabia quando que a According to the inundação ia Bible. vir? De acordo com a Bíblia. Yes? Sim? No. No. One lady say yes. Uma moça disse sim. Where does the Bible tells us that Noah knows? Onde na Bíblia fala que Noé sabia? And how far in advance did he know? I'm sorry? How far in advance? Did he know 100 years before? Quanto tempo ele Did he sabia? know 2 weeks before? Ele soube centenas de anos Did he know antes, ou 5 years 2 before? semanas antes, ou 5 anos antes? If he knew in advance. Quando ele sabia do evento? And where is it in the Bible? E se ele sabia, onde que está na Bíblia? Noah knew exactly 7 days in advance. Noah sabia, ele soube 7 dias antes do evento. 7 days. 7 dias. Genesis 7:4. Gênesis 7:4. Certo? 7? 7. Mhm. 7:4. Genesis 7 verse 4. Isso. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. So Jesus is already giving us a clue. Nobody knew the day when the flood was come, and it's going to be like Noah. Nobody knows when Jesus is going to come back, but it'll be just like Noah. Ninguém sabia quando que ia ter a inundação e a chuva, e ninguém sabe quando que Jesus vai voltar. Mas a Bíblia fala que vai ser como nos dias de Noé. Noah knew exactly 7 days before. Noé ficou sabendo exatamente 7 dias antes. Okay? Certo? All right, that's number 1. Esse é o número 1. Number 2. Número 2. So there are other passages that talk about the reason we don't know is because Outras passagens falam de Jesus razão will pela. come like a thief in the night. Outras passagens falam que Jesus vai vir como um ladrão na noite. You see that in Matthew 24, just a little bit further down in that passage. Você vê isso em Mateus 24, um pouco mais para baixo da passagem que a gente Right. leu, certo? Okay. Now, what if other verses tells us that Jesus will come as a thief in the night, but only for certain groups of people? Na Bíblia fala, Jesus falou que vinha como ladrão na noite, mas apenas para um grupo de pessoas. For example, if other verses tell us, well, Jesus is going to come back, he'll come as a thief in the night, but only to those who are asleep or only to those who walk in darkness. Jesus fala que vai vir como ladrão na noite, mas apenas para aqueles que estão desacordados, aqueles que não prestarem atenção. What if the Bible tells us Jesus will not come as a thief in the night for those who are awake and for those who are walking in the light? Não fala que Jesus vai vir como ladrão para aqueles que estão acordados, só para os que não estão acordados. So it's going to be those people who are in darkness or are walking asleep. Will they not know the day or hour Jesus come back? Então vai ser para aquelas pessoas que andam na escuridão, que não andam nos caminhos do Senhor, que vai ser como o ladrão na noite. Do we have verses in the Bible that tells us that? A gente tem versos na Bíblia que nos falam isso? There are 2 passages in the Bible that tells us that. Tem 2 passagens na Bíblia que falam. The first one is Revelation 3:3. A primeira é Apocalipse 3:3. The second one is 1 Thessalonians 5 verse 1 through 4. A segunda é 1 Tessalonicenses 1 Thessalonians 4? 1 Thessalonians 5 1 Tessalonicenses 5 verse 1 through 4. e versos 1 a 4. Okay? So look at Revelation 3:3. Vamos ler Apocalipse 3:3. Go ahead, someone read that. You read that for us. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. And
1 Thessalonians E 1 Tessalonicenses 5, 5, 1 through 4. 1 a 4. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. What does verse 4 tell us? O que o verso 4 nos fala? But you, brothers and sisters, are not in darkness, Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão na escuridão. that this day will not surprise you E like que a esse thief in the dia night. não vai surpreender vocês como ladrão na noite. If we live in darkness, if we're asleep, Se nós vivemos na escuridão, se estamos dormindo, then he will come like a thief in the night, então ele virá como ladrão na noite. and we will not know the day or hour. E nós não saberemos o dia e a hora. It's in the Bible. Está na Bíblia. So do you know what that means? Então, sabe o que isso significa? We are going to know 7 years in advance when he is going to come back. Então, nós saberemos 7 dias antes quando que ele vai voltar. Not 7 days, Não 7... 7 years. desculpa, 7 anos, não 7 dias. It's just going to be like Noah. Vai ser como Noé. Noah was 7 days, Noé foi 7 dias. but we'll know 7 years. Mas saberemos 7 anos. And I can't even tell you E eu when posso it's going to dizer... start. I can tell you when it's going to start Eu posso dizer quando que vai começar. based on the prophecy in the Bible. Baseado nas profecias da Bíblia. And it's very easy. E é muito fácil. Now, Agora, how do we know for sure that this is talking about one group of people and not the other group of people? como a gente sabe que está falando sobre um grupo de pessoas e não sobre outro grupo de pessoas? What if the Bible in Matthew 24, E se a Bíblia, em Mateus 24, what if Matthew 24 talks about 2 types of servants? e se em Mateus 24 ele fala de 2 tipos de servos? What if Matthew 24 tells us there's the good servant and there's the wicked servant? E se Mateus 24 nos fala do bom servo e do mau servo? And Jesus was speaking to one group and not the other. E Jesus estava falando de um grupo e não do outro. And if you look at Matthew 24, what if Jesus said, now, if you're a wicked servant, then he will come like a thief in the night. Mateus 24 fala, se você for o servo fraco, então virá como ladrão na noite. Then that means if you're the good and wise servant, Então, significa que se você é o bom e sábio servo, it means you're awake, isso significa que você está it acordado, means you're walking in the light, significa que você está andando na luz, then you will know when he will come back. então saberemos quando ele vai voltar. But if you're in Mas darkness, se você está nas if you're a trevas, wicked servant, se você é um servo mau, you don't know the day or hour. você não saberá o dia e a hora. That is found in Matthew 24. E isso é Mateus 24. It's there. Está lá. Take a look. Dê uma olhada. Matthew 24 Mateus 24, in the bottom. no final. Let me go back to it. Let's see. Matthew 24. Starting, let's see. See, verse 45 tells us 45. Verso 45. that about the faithful servant, a good servant. O servo 45 fala do sábio fiel e bom, It's a do when- servo fiel e bom. When the master come back, he will put that servant in charge. Quando o mestre volta, ele coloca aquele servo no comando. Hold on, I tell you but hold on. Let me look at the verse here. Hold on. Okay, and then verse 48. E aí o 48. But suppose that servant is wicked and say to himself, my master is staying away a long time. Now we're talking about the wicked servant. No verso 48. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, meu senhor está demorando muito. And that wicked servant began to beat his fellow servants. E por isso passe a agredir os seus conservos Verse 50. e a comer e beber com beberrões. Verso 50. It's the master of that servant will come on a day
when he does not expect him and at an hour he is not aware of. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. The master of that servant, which servant? O mestre daquele servo, qual servo? The wicked servant. O servo mau. That's what it tells us in the Bible. É isso que nos diz na Bíblia. It's very clear. É muito claro. We have taken one passage and we made it a doctrine. Nós pegamos uma passagem e fizemos disso uma doutrina. And we've been passing it on. E temos passado isso à frente. Does it make any difference Faz alguma diferença if we know when Jesus is going to come back? se sabemos quando Jesus vai voltar? Because we'll be awake, Porque estaremos acordados, we will be in the light, estaremos na luz, and God has such a great purpose for his church and his body. e o Senhor tem um grande propósito para o seu Oh. corpo e sua igreja. Some people think the message of the last day, like Revelation, it's scary. Algumas pessoas acham que a mensagem do Apocalipse dos últimos dias é assustadora. No, 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 no. Não, 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 não. It is so exciting. É tão emocionante, tão Because God is empolgante, going to raise up such a strong spiritual army. porque Deus vai levantar um exército forte. And we are going to do such great things for E Jesus. nós vamos fazer coisas grandes por Jesus. And it's in the Word of God. E está na palavra de Deus. But I can't teach on that today. Mas eu não posso ensinar isso hoje. You know, when I used to pastor a church, Eu costumava ser pastor de uma igreja. I don't anymore because I travel too much. Eu não sou mais pastor da igreja porque eu viajo muito. But I am very different. Mas eu sou muito diferente. I am not well known around the world. Eu não sou muito bem conhecido no mundo. I don't write books. Eu não escrevo livros. I don't have a website. Eu não tenho um site. I don't make a lot of money. Eu não faço muito dinheiro. I don't charge anything for my training. Eu não cobro nada pelos meus treinamentos. They don't have to pay for my airfare. Eles não têm que pagar pela minha passagem. I am not interested in being very popular. Eu não estou muito interessada em ser popular. I'm not interested in being the only one who can do this and teach it. Eu não estou interessada em ser o único que ensina isso. I'm not interested in being famous. Eu não estou interessada em ser famoso. I am not worried when other people take my material and they teach it. Eu não estou preocupado se outra pessoa pega o meu material e ensina. I'm not worried when John teaches it. Eu não fico preocupado com se John As a matter ensina. of fact, I have two other people that will come in the next few weeks, Na verdade, tem outras duas pessoas que vão vir nas próximas semanas. and I'm training them to teach E eu it. estou treinando elas para ensinar. Why? Por quê? Because it's not about me. Porque não é sobre mim. It's not about how spiritual I am. Não é sobre quão espiritual eu sou. It's all about advancing the kingdom of God. É tudo sobre avançar no reino de Deus. I truly believe Eu verdadeiramente acredito. we can release every person who wants it Nós podemos libertar cada pessoa que queira isso. to be not only freed, Para não ser apenas livre, to be able to hear from God, para ser capaz de ouvir de Deus, to walk in His presence, de andar na sua presença, to want to obey Him, de querer obedecê-lo, to have a desire to reach out to lost people, de ter o desejo de alcançar pessoas perdidas to very easily win people to Jesus, e de facilmente alcançar pessoas para Jesus, to very easily disciple them with great passion for Jesus. de muito facilmente alcançar discípulos que tenham paixão por Jesus And for the church to be strong and mighty and powerful, e para que a igreja seja grande e poderosa. so that we can do great things for Jesus. Então, assim, podemos fazer coisas grandes por Jesus. Because Jesus said we'll do greater things. Porque Jesus falou que faríamos coisas grandes. That was not a joke. Isso não foi uma piada. Jesus never meant the church to just come to the body of Christ to just come to church on Sunday. Every Sunday we just sit and we worship and all we do is hear the pastor preach. Jesus nunca quis que o corpo, a igreja de Cristo, fosse só no domingo, na igreja, sentasse e adorasse e fosse isso. That's not E what the ouvisse o church pregador. That's not what the church is meant to E isso não é o que a igreja é feita para ser. be. We are not weak. Nós não somos fracos.
We are strong. Nós somos fortes. And He wants us to set captives free, E Ele quer que nós possamos To libertar os release- cativos, to release the oppressed, libertar o que está to sendo give oprimido, sight to the blind, te dar visão aos cegos and to preach and proclaim the good news. e pregar e proclamar a boa notícia. And it's for every one of us. E é para cada um de nós. That's my heart. Esse é o meu coração. Some of you Alguns de vocês going to impact hundreds of people. irão impactar centenas de pessoas. Some of you Alguns de vocês are going to impact thousands of people. vão impactar milhares de pessoas. Some of you Alguns de vocês are going to impact 10,000s of people. vão impactar 10.000 pessoas. Dezenas Last de year- milhares. 10.000. Last year, I told people, like in Japan, it's going to be very easy for them to lead one person to Jesus. Last year. No ano passado, eu falei na China que Because in Japan, it's very hard to lead even one person to Jesus. no Japão é muito difícil de se alcançar pessoas para Jesus. I told them it's going to be easy for them to lead people to Jesus. Eu disse para eles que ia ser fácil alcançar pessoas para Jesus. This year, I've been teaching them. Esse ano eu estava ensinando a eles. This is what I've been teaching. Isso é o que eu tenho ensinado. This is more in the second workshop, but not in the first. Isso foi no segundo workshop, não no primeiro. This is the first workshop for you. Esse é o primeiro workshop para vocês. In the second workshop, No segundo workshop, I teach people to go out and win people to Jesus. Eu It's ens- very easy. eu ensino para as pessoas que ir para fora e alcançar pessoas para Jesus é muito fácil. And I've been telling them E eu tenho falado para eles that they're going to see families come to know Jesus in one day, multiple people. e eles verão famílias, múltiplas pessoas que virão a Jesus. Some of them, they're going to lead some cities or town, villages, and many people from a village to Jesus very easily. Alguns deles vão alcançar vilarejos, cidades para Jesus. And in the days ahead, we will be able to lead 3,000 or 5,000 people to Jesus in one day. E nos dias seguintes nós seríamos capazes de alcançar 3.000, 5.000 pessoas para Jesus. Why do I believe that? Porque eu acredito nisso, Because I see it in the Word of God. porque eu vejo isso na palavra de Deus. I see it in the Word of God. Eu vejo na palavra de Deus. A lot of the things that I've been teaching you, A maioria das coisas que eu estou ensinando para vocês, because I see it in the Word, porque eu vejo na palavra, even though I might not have seen it with my eyes, mesmo que eu não tenha visto com os meus olhos, I believed it. eu acredito nisso. I say, Lord, teach me how to walk in it Eu digo, Senhor, me ensine a so andar I can nisso, equip the saints for service. então eu posso equipar os santos para o serviço. In the last several years, we began to see these things happen. E nos últimos anos temos visto essas coisas acontecerem. We see all these things very easy. Physical healing, word of knowledge, all these things. Winning people to Jesus, very easy. Nós temos visto tudo isso acontecer, palavra de conhecimento, cura física, tudo acontecendo muito facilmente. But for us to win people, 3,000 people to Jesus in one day, Mas para a gente ganhar 3.000 pessoas para Jesus em um dia, see, look, there's something about the Bible. veja, tem algo sobre a Bíblia. If you see something that happened in the Bible only one time, Se você vê uma coisa na Bíblia que aconteceu apenas uma vez, then you cannot make it into a principle. você não pode então fazer isso disso um princípio. For example, Por exemplo, one time the donkey talked. uma vez o burro falou, o jumento. So you don't teach people, let's go find a donkey and make it talk. Então você não vê as pessoas, vamos achar o burro, o jumento e fazer falar. But if you see something happen multiple times, Mas se você vê algo múltiplas vezes, then you say God has his principle or he has his ways. então você fala, Deus tem os seus princípios e tem os seus jeitos, sua maneira. The question is, A pergunta é, what is his principles or what are his ways? quais são os seus princípios ou quais são os seus jeitos, suas maneiras? For example, Por exemplo, how is it that Jesus and the disciple would lead so many people to Jesus in one day? como que os discípulos fizeram com que muitas pessoas viessem a Cristo em um dia? Do you know the problem? Sabe qual é o problema? Look, you and I, when we try to win people to Jesus,
Quando você e eu tentamos ganhar pessoas para Jesus, how do we try to win people to Jesus? como que nós tentamos ganhar pessoas para Jesus? Think about it. Pensa nisso. What do we do? O que a gente faz? What? In Brazil, what do you No do? Brasil, o que você faz? How do we try to help people to come to know Jesus? Como tentamos fazer as pessoas virem para Jesus? Oh, well, first of all, how do you even bring non-believers to come to the church? Primeiramente, como vocês chamam os não crentes para virem para a igreja? What do you do? O que vocês fazem? How do you reach out to lost people? Como que vocês alcançam os perdidos? This is what most churches do around the world. Isso é que a maioria das igrejas fazem ao redor do Here's what mundo. we do. We invite them to our church because we have a special program. Nós convidamos as pessoas para vir para a igreja porque temos um programa especial. Maybe it's a holiday. Talvez seja um Maybe we have feriado. a special worshiper, singer. Talvez tenha um cantor especial. Maybe we have a special person that deal with families. Talvez vai ter uma pessoa especial que vai falar sobre lidar com famílias. And what else do we do? E o que mais que a gente faz? We invite them either to our home or something, and we use food. E aí a gente convida eles para nossa casa e usamos comida. Come and eat with us. Venha e coma com a gente. You know, because Por quê? so we use food, we use our mouth, we talk to them, Porque a gente usa a comida, a gente usa a boca, fala com eles and we invite them e convidamos eles to a special event. para um evento especial. But that's not the pattern in the Bible. Mas esse não é o padrão na Bíblia. Do you know the pattern in the Bible? Sabe qual que é o padrão na Bíblia? One-on-one? More than that. É 1 a 1, mais do que isso. Look in the Bible. Olha na Bíblia. Why? How is it that people came to know Jesus? Como que as pessoas vinham a conhecer Jesus? Look in the book of Acts. Olha no livro de Atos. Look in the gospel. Olha nos evangelhos. Every single time when people came to know Jesus, Toda vez que as pessoas conheciam a Jesus, almost every single time, quase todas as vezes que elas vinham conhecer Jesus, what usually happened? o que geralmente acontecia? Healing? Miracles? What else? Milagre, cura, Signs and wonders? sinais e maravilhas. What else? Word- Thank you. Word of knowledge. Palavra de conhecimento. Look, word of knowledge. Palavra de conhecimento. When Jesus would speak to the Samaritan woman, Quando Jesus fala com a mulher samaritana, you've been married to 5 husbands. The man you're living with is not your você husband. já foi casada com 5 homens e o que você está casada agora não é seu marido. And when she went into her town, E quando ela foi para a cidade dela, come on, you gotta go meet Jesus. He told me everything about myself. venha, vocês têm que conhecer Jesus. Ele falou tudo sobre mim. God used his spiritual gifts and he used power Ele usou os seus dons espirituais e poder, almost every time. quase todas as vezes. You and I have substituted the power Você e eu temos substituído o poder with food and drink. com bebida e comida. And E among us Chinese, entre nós chineses, we substitute the power nós substituímos o poder with our words com nossas palavras and our doctrine. e nossa doutrina. But you know Mas você sabe what did Jesus said? o que Jesus disse? What does the kingdom of God looks like? Com que o reino de Deus se parece? The kingdom of God is not just of eating and E o drinking, reino de Deus não é só comer e beber, but it starts with righteousness, peace, and joy in the Holy que é Spirit. justiça, alegria e poder no Espírito Santo e paz. So we try to invite people, but in our home we have lots of problems. There's not as much righteousness, peace, and joy. Então a gente convida as pessoas para comerem na nossa casa, mas na nossa casa às vezes tem muitos problemas e não tem tanta justiça, paz e amor. And then 1 Corinthians 4, Em 1 Coríntios 4, the kingdom of God is not just a matter of talk, o reino de Deus não é só a maneira de falar, but of power. mas de poder.
See, if you and I have righteousness, peace, and joy, people will be attracted to it. Se eu e você temos justiça, paz e alegria, as pessoas vão gostar. If you're a Christian Se você é cristão and you go to work, e você vai ao trabalho, work is so hard. o trabalho é tão difícil. Oh, it's so hard. É tão difícil. And your coworkers are looking at you. Oh, it's so E hard. todos os seus amigos do trabalho estão olhando para você. Ai, é tão difícil. Why do I want to be like that? Por que eu vou querer ser assim? But if you are filled with so much peace and joy and love, Mas se você está cheio de justiça, paz e and alegria, they see it in your family, I'm sorry, and they see it in your e eles veem family, isso na sua família, I want some of that. eu quero isso também. Everybody wants peace and love in their lives. Todo mundo quer amor e paz na sua vida. And if you know how to walk in E se power, você sabe como andar em poder, you can pray and people get healed. você pode orar e as pessoas serem curadas. They want some of that. Eles querem isso também. That's what we're seeing being released. É por isso que temos sido enviados. If we do it God's ways, Se fizermos do jeito de Deus, then you and I will see whole family, hundreds of people, thousands of people come to know Jesus in one day. se eu e você fizermos isso, vamos ver famílias, centenas, milhares de pessoas sendo transformadas em um dia. How do I know? Como eu sei? It's in the Bible. Está na Bíblia. It's happened many times in the Bible. Aconteceu várias vezes na Bíblia. Jesus did it. Jesus fez, His 12 disciples did it. os 12 discípulos fizeram, His 70 disciples did it. os 70 fizeram, His 120 disciple did it. os 100 fizeram, And his disciples in Brazil are going to do it. e os discípulos no Brasil vão Yeah! fazer. Yes! But we got to do it God's way. Mas nós precisamos fazer do jeito de Deus. It has to be God's way. Precisa ser do jeito de Deus. You've only learned a little bit so far. Você só aprendeu um pouco até agora. I have more training, Eu tenho mais treinamento, but it's not hard. mas não é difícil. If you want me to come back in the future, Se você quer que eu volte no futuro, I am already booking my tickets for next week. eu já estou reservando minha passagem para a próxima semana. Now, next week I'll be in Campinas, Não, na próxima semana eu vou estar em Campinas and then the week after that in São Luís. e na outra semana em São Luís. But if you're interested in getting deeper, Mas se você está interessado em ir mais profundo, I will come back. eu volto. Amen. Now let's talk about what I'm teaching you this week. It's going to be the foundation. O que eu estou ensinando para vocês essa semana é o fundamento. After this week, you're going to have 3 choices. Depois dessa semana, vocês vão ter 3 opções. These are the 3 choices that you will have. Essas são as 3 opções que vocês vão ter. The first choice, A primeira escolha, do nothing with it. não fazer nada com isso. You go home and you said, that Simeon guy and the translator, they move around a lot. Sabe, aquele cara, o Simeon e a tradutora se moviam muito, But we're not going to do anything with it. mas não vamos fazer nada com isso. And some people do that. E algumas pessoas vão fazer isso. And that's a choice. E essa é uma escolha. It will be your choice. Vai ser sua escolha. If you don't do anything with it, you will forget about it. Se você não fizer nada com isso, você vai esquecer disso. The second choice is A you segunda use it like escolha- a ministry. A segunda escolha é usar no ministério. See, when you invited me, you're thinking healing ministry. Quando vocês me convidaram, pensaram em ministério de cura. It's like emotional healing Vai ministry. ser ministério de cura emocional. Some of you don't even know what emotional healing is. Vocês nem sabem, muitos não sabem nem o que é cura emocional. So when you sign up, you didn't know what you were getting Então, quando into. vocês se inscreveram, às vezes nem sabia para que estava se inscrevendo. Right? Certo? I know. Eu sei. So some of you say we want to use it for ministry. Alguns vão dizer, vou usar para o ministério. What that looks like, it's this. O que isso parece é, You look for someone who has some emotional hurt.
Aparece com alguém que tem algum problema emocional. Oh, you're depressed. Ah, você está depressivo. We have people who can pray for you. Nós temos pessoas que podem orar por você. Oh, have this problem and this problem. Ah, você tem esse problema e esse problema. We can pray for you. Nós vamos orar por você. That's a ministry. Esse é um ministério. If you use it as a ministry, that means it's good, it's better than don't do anything with it, Se você usar para o ministério, é bom, é melhor do que não fazer nada com isso, but it's not the best. mas não é o melhor. Do you know why it's not the best? Sabe por que não é o melhor? Because you're thinking only the people that have some deep hurt or some hurt will need it. Porque você acha que só as pessoas que têm feridas profundas vão precisar, Right? certo? The third option A terceira opção is if you can incorporate it as part of your church values and culture. é você incorporar como parte do valor da sua igreja e da sua cultura. Why? Por quê? Think about this. Pensa sobre isso. What if E se you're not just healing a person? você não está só curando uma pessoa? What if you set them free from the guilt and shame so that they can walk in the presence of God? Se você puder libertar essa pessoa de culpa e vergonha e ela conseguir andar na presença de Deus. I mean, we have several ladies, at least 3 ladies, just through one prayer can say, I've had insomnia, I've been depressed, but I slept so well last night. I'm so happy, no more depression. Nós temos Yeah! várias mulheres aqui, mas em uma oração, 3 já falaram que receberam liberdade e ficaram felizes. Eu tinha insônia e depressão, mas eu dormi tão bem essa noite. And if I were to ask them, E se eu perguntar para elas, do you love Jesus você more? ama Jesus mais? What would you say? O que você diria? Do you want to obey Jesus Você more? quer obedecer mais a Jesus? Do you want to serve Jesus more? Você quer servir mais a Jesus? Every one of them would say yes. Todos diriam sim. And if you, as leaders, if you want to grow disciples, E se vocês líderes querem fazer crescer discípulos, much easier. muito fácil. In the past, let me disciple you. No passado, deixa eu te discipular. No time. Não tem tempo. Do you understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? You can grow a much stronger church, Você pode fazer crescer uma igreja muito mais forte. but so if you choose to do that, Mas se você escolher fazer isso, so the best option is 3, the second best is 2. mas se você I'm sorry, can you repeat? The best option is option 3. A melhor opção então é a terceira. The second best is option 2. A segunda melhor é a opção 2. Do you understand the difference? Você entende a diferença? Right? Certo? Okay. Now, how do you grow in this? This is foundation. Isso é o fundamento. Como que se cresce nisso? Everything else I teach is based on this. Tudo mais que eu ensino está baseado nisso. Because it's much harder to grow strong disciple. It's much harder to reach out to people if you're not walking in the presence of God. É muito mais difícil fazer crescer mais discípulos e curar e libertar as pessoas se você não anda na presença de Deus. It's much harder to serve God when we have a lot of shame and guilt in our É lives. muito mais difícil servir a Deus quando temos vergonha e culpa na nossa vida. Do you understand what I'm saying? Você entende o que eu digo? Okay. So after I leave, Depois que eu for, there's going to be 2 things. vão ter 2 coisas. The first thing is you need to practice, A primeira coisa, vocês precisam praticar. and I recommend practicing E eu recomendo a prática for at least 6 weeks. por pelo menos 6 semanas. At least 6 weeks. Pelo menos 6 semanas. You want to become good at this. Se você quer se tornar bom nisso. This is what's going to happen when you practice. Isso é o que vai acontecer se você praticar. You will practice among yourselves. Vocês vão praticar entre vocês. You can divide into different groups. Vocês podem dividir em grupos diferentes. If you live close to one another, try to team up and practice together. Se vocês se tornarem próximos uns dos outros, tentem formar um time. And the practice will be similar to what you have done here. E a prática vai ser bem similar ao que vocês fizeram aqui. You want every single person to at least receive prayer. Cada uma das pessoas precisa receber oração.
at least one, if not two sessions. em pelo menos uma ou duas sessões. Why do we want that? Por que nós queremos isso? If we do it right, Se fizermos direito, every person would experience what our sister experienced. cada pessoa vai experimentar o que nossa irmã experimentou. Not only this sister, but that sister that gave her testimony. Não só essa irmã, mas a outra irmã que deu testemunho. All of them will hear from God more. Todos eles vão ouvir mais de Deus. All of them will be able to walk in the presence and the power of God more. Todos eles vão poder andar na presença e no poder de Deus. And all of them will want to obey God more. E todos eles vão querer obedecer mais a Deus. If they're able to let go of these things that we talked about. Se eles quiserem se livrar dessas coisas que nós falamos. There will be some people who are not able to let go. Terão pessoas que não vão querer se livrar dessas coisas. So you won't ever get 100%. Então, nunca teremos 100%. And tomorrow I'll teach you some of the ways to help people to let go when they get stuck. E amanhã eu vou ensinar para vocês como ajudar as pessoas que ficam e não conseguem se livrar, que ficam presas. Okay. But let's say Vamos dizer, in your practice time, no seu tempo de prática, you have some people who facilitate, some people who receive. vai ter uma pessoa que vai ser o facilitador e a pessoa que vai receber. And then in this way, the next week you can rotate. E na próxima semana vocês podem fazer a rotação. You want everybody to receive. Queremos que todo mundo receba. Would it make a difference Faria diferença if we all start hearing and walking in the presence of God? se todos nós começássemos a ouvir e andar na presença de Deus? Okay. Understand? Entendido? Okay. Very, very important. This is the foundation. Muito importante, isso é o fundamento. If you get this foundation strong, everything else will be so much easier. Se você tiver esse fundamento firme e forte, tudo vai ficar muito mais fácil. If this foundation is not strong, making disciples, restoring relationship can still be done, but much harder. Se esse fundamento não tiver firme, fazer crescer discípulos ou libertação com as pessoas vai acontecer, mas vai ser muito mais difícil. Okay. One thing that I recommend, Uma coisa que eu recomendo, after a person gets healed, depois que uma pessoa é curada, have them to start sharing testimonies. fale para a pessoa começar a compartilhar testemunhos. 1 to 2 minutes. 1 a 2 minutos. They can share with the families and friends. Eles podem compartilhar com amigos e família. You can have them share it in the church. Podem compartilhar na igreja. Why do we do that? Por que nós fazemos isso? Because if you want it to go throughout the church, eventually you want everybody in the church to get it. Porque se você tiver isso espalhado na igreja, a igreja vai querer receber isso também. But not everybody will be ready for it the first time you ask them. Mas nem todo mundo vai estar pronto na primeira vez que você perguntar. They need to hear testimonies, Eles precisam ouvir testemunhos. and they need to see transformed lives. E eles precisam ver vidas transformadas. And you can share this with non-believers, relatives, neighbors, E você pode compartilhar isso com parentes, amigos, vizinhos, people you don't know. pessoas que você não conhece. Eventually they say, "Can you pray for me?" E eventualmente eles vão dizer: "Você pode orar por mim?" And that's how you start connect to the non-believers. E é assim que você começa a se conectar com os não crentes. You want to have a very simple certification process. Você quer ter um processo de certificação simples? Shouldn't take a long time. Não deve demorar muito tempo. What you want to make sure is they follow the steps. O que você tem que ter certeza é que ele siga os passos. Some of you have learned other ministries. Alguns de vocês aprenderam outros ministérios. Don't include other ministries in this. Não inclua outros ministérios nisso. Because what's going to happen is this. Porque o que vai acontecer é isso. You bring one thing in, Você traz alguma coisa, you try to train another person, você tenta treinar outra pessoa, they follow what you did, eles seguem o que você fez, they bring another thing in, eles trazem outra coisa, and instead of being simple, e ao invés de ficar simples, it's going to become much more vai complicated, ficar muito mais complexo, complicado, much harder to control. muito mais difícil de controlar. I've been working Eu tenho trabalhado at getting 500 pages to 2 pages. transformar 500 páginas em 2 páginas.
If you keep adding more things, Se você ficar adicionando mais coisas, the next thing I come back, you say, look, we have 10 pages now. a próxima vez que eu voltar, vocês vão falar, nossa, olha, tem mais 10 páginas. And you're going to make it so much harder. E você vai fazer isso muito mais difícil. What we have works. O que nós temos funciona. It contains the principle that we talked about. E contém o princípio do que a gente fala. Why do I want 2 pages? Porque eu coloquei em 2 páginas, Easier to learn, mais fácil de aprender, easier to reproduce. mais fácil de reproduzir. Understand? Entendido? Okay? Certo? So please don't add more things to it. Por favor, não acrescente mais coisas a isso. It's very easy. É muito fácil. It works. Funciona. We know. Nós sabemos. We've seen the experience. Nós vimos a Through our experiência. Okay? Certo? All right. Now the certification process, O processo de certificação, you just make sure that just follow the steps. tenha certeza de que você seguiu os passos. That's all. É isso. Simple. Simples. Don't make it into something so big. Não faça uma coisa tão Don't take grande. too much time. Não tome muito tempo. Okay? We don't want to make it complicated. Não queremos fazer complicado. Okay, what else do we say there? O que mais nós dizemos? I'm trying to read the. My Portuguese is not all too Estou good. tentando ler, mas meu português não é tão bom. Let's see. What else do we have? Okay, now starting with the 4th week, Agora falando da 4ª semana, then within the first 3 weeks, you would already start inviting people. nas primeiras 3 semanas, vocês vão começar convidando pessoas. But you prepare like for the 4th week. You said you can start joining us on the 4th week. Você pode falar, você pode se juntar a nós a partir da 4ª semana. So on the 4th week, you have new people that come in, A partir da 4ª semana, você tem pessoas que vão vir, and you pray for them. você ora por elas. What do you think happened when a non-believer gets healed up from depression? O que você acha que acontece quando um não crente é curado de depressão? What do you think? O que você acha? He wants to know more. Ele quer conhecer mais. He start telling others. Ele começa a falar para os outros. People say, "You've been depressed for 5 years, but now you're smiling. What happened to you?" As pessoas falam, você esteve depressivo por 5 anos, mas agora você está sorrindo. O que aconteceu? If we do it right, Se fizermos isso direito, then others will hear about it, ou então os outros vão ouvir sobre isso and they will want you to pray for them. e eles vão querer que você ore por eles. Now, when you meet a new person, or if you meet a stranger, or it could be someone you know or someone you don't know, Agora, quando você conhece um estranho, ou pode ser alguém que você não conhece, que você conhece, sometimes people are not ready to spend 2 hours with you to get very às deep. vezes algumas pessoas não querem passar 2 horas com você para ir muito profundo. What you want to do? Maybe you can help them let go of one anger. O que você pode fazer? Talvez você ajude eles a se livrar de uma raiva. If they can let go of one anger Se or eles- one fear, they will feel so much better, and usually they want more. E se eles conseguirem se livrar de uma raiva ou de um medo, eles vão se sentir muito melhor. You can use it for outreaches. Você pode usar isso para alcançar outras pessoas. There are, because you haven't learned physical healing yet, Vocês ainda não aprenderam a cura física ainda, but once you learn it, it's going to be very easy. mas uma vez que vocês aprenderem, vai ser muito fácil. We teach physical healing in like an hour to 2 hours. Nós ensinamos cura física em 1 ou 2 horas. And during the practice time, some people will start getting healed. E durante a prática, algumas pessoas começam a ser curadas. So once you understand some of the other and you grow in the other areas, Então, conforme você vai aprendendo as outras áreas, vai crescendo nas outras áreas, you can schedule outreaches at parks. você pode agendar as outras partes. You know, people can
need prayer, you can pray for physical healing. As pessoas podem precisar de cura física, você pode orar por cura física. If they have anger, you help them let go of one anger. Se eles têm raiva, você pode ajudar eles a serem libertos de uma raiva. This is what they started doing in Japan, and they start winning people to Jesus very quickly that Isso é o way. que eles começaram a fazer no Japão e começaram a ganhar pessoas para Jesus muito rápido. And it's just the beginning. E é só o começo. And let's see what else we got here. It'll be good. You will be able to identify who in your group really gets a hold of this. Vocês vão perceber no seu grupo quem realmente precisa. Some will pick it up very quickly. Alguns vão pegar muito rápido. Quem Others- pegou tudo, né? Others will pick it up a little bit Alguns slower. pegam rápido, alguns pegam mais devagar. It doesn't matter how fast or slow they pick it up. Não importa se a pessoa entendeu ou pegou a ideia rápido ou devagar. Everybody will be able to learn it if they keep practicing it. Todos serão capazes de aprender se continuarem praticando. But if you have some that are able to learn it quicker, if there are some who are able to learn it much quicker, Mas se tem alguns que são capazes de aprender mais rápido, then you can raise them up so that they can help train the others. você pode ajudá-los e treinar para que eles possam fazer isso com os outros. Eventually, you will have your own trainers in your churches, Eventualmente, você vai ter seus próprios treinadores na sua igreja. and we will always provide you with support if you need it. E nós sempre vamos prover com suporte caso vocês precisem. Okay. Any questions so far? Alguma pergunta até aqui? Any questions so far? Alguma pergunta até aqui? Esse grupo que é para ser formado, não importa se são de igrejas diferentes ou precisa ser da mesma igreja? It can be from different churches if the churches are closer in vicinity. Pode ser de igrejas diferentes se as igrejas forem próximas em ideias. If you have like 10 to 20 in each group, it would be better. Se você tiver, tipo, 20 no grupo, é melhor. Tem 10 ou 20 no grupo. Here's the thing. Aqui está a questão. Even though the process is easy, Mesmo que o processo seja fácil, every person you pray for will be different. cada pessoa que você orar vai ser diferente. Over 60% of the people, it will be very easy to work with. 60% das pessoas vai ser muito fácil de trabalhar. About 10% of the people, very hard to work with. 10% vai ser bem difícil de trabalhar. About 30% or so, they're medium. They're a little bit hard, a little bit, not extremely hard, but not extremely easy. E 30% vai ser não tão difícil, mas também não tão fácil. Because, like, for example, one of the brother had a hard time with another brother. It was just hard for him to let go. Porque, por exemplo, um irmão teve um problema com outro irmão e foi muito difícil dele deixar ir. So each person that you pray with, it will be different. Então, cada pessoa que você orar vai ser diferente. So if you have more people, you can practice more and you get different experience. Então, se você tem mais pessoas, você consegue praticar mais e vai ter mais experiência. So if you feel comfortable, you can pray for your relatives, your spouse, your children, as long as they are willing. Don't force it. Se você quiser, você pode orar pelo seu parente ou cônjuge ou filhos, mas eles têm que querer, não pode ser forçado. Okay? Certo? Yes? O item ali, planeje uma ação evangelística em um parque. Yes, yep. Ali fala, ore por cura física e libertação da ira, né? Então, a gente viu aqui que a libertação, muitas vezes, ela pode levar um tempo razoável, um tempo grande. Como que funciona isso na prática? Como que ele faz isso na prática? For physical healing? Oh, yeah. Okay, at the park, usually you can't spend 2 hours with them. Okay, so
At the park, you don't need to spend 2 hours. Então, no parque, você não precisa gastar 2 horas. You haven't learned physical healing yet. Você ainda não aprendeu cura física. The physical healing prayer will take less than 1 minute. A oração da cura física vai durar menos de 1 minuto, Okay? Maybe 30 seconds. talvez 3 segundos, All right? certo? Is that a big rain? É isso. Isso é uma chuva grande? Yeah. The wind? Wow. Great. The wind of the Spirit. O vento do Espírito. Okay. So you spend 30 seconds to pray for physical healing. Então, você usa 30 segundos para orar por cura física, For emotional, para emocional. if you help them let go of anger, Se você ajudar eles a se livrar de uma raiva, a lot of time, if they pick a smaller one or a medium-sized one, it takes less than 2 to 3 minutes. se você pega uma raiva pequena, a pessoa tem, você gasta de 2 a 3 minutos. Especially after you practice and you get good at it, it's very quick. Principalmente quando você pratica, você depois fica bom nisso. Did you stop someone and say, "Do you have an anger?" Yeah. Yeah, I teach that on Monday. Eu ensino isso na segunda. Well, actually, sorry. I don't Desculpa, teach that on Monday. Eu não ensino na That's in segunda. the 5th module, Isso é no módulo 5. which I'm not teaching until another time. But Que eu não vou ensinar até o próximo momento que eu vi. but you can just talk to them, and you get to know them, and Você, you share a quick testimony. você pode chegar na pessoa, compartilhar um pequeno testemunho, conversar com ela. Okay, let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. Okay, I was in Hong Kong. Eu estava em Hong Kong. In Hong Kong, they say you cannot reach out to people. People are too busy. Em Hong Kong tem essa questão de que você não pode chegar na pessoa porque as pessoas são muito ocupadas. I said, I don't believe you. Eu disse, eu não acredito em você. So the next morning, I went to McDonald's. Então, na manhã seguinte, eu fui para a McDonald's. I went early. Eu fui cedo. I was having breakfast, Eu ia tomar café da manhã. and I looked and see who I can talk to. Eu fiquei vendo para ver com quem eu poderia falar. There was a man sitting by himself. Tinha um homem sentado sozinho. I asked him if I say, "Do you speak English?" E aí eu cheguei para ele e perguntei, você fala inglês? He said yes. E ele disse sim. I say, I need to find a bus route because I'm moving that night. Can you help me? Eu perguntei, eu preciso achar um ônibus porque eu vou sair daqui essa noite. Você pode me ajudar? He said sure. Ele disse sim. So he helped, Então ele me ajudou. and I said, "What do you do for a living?" E eu perguntei, o que você faz na He vida? told me. He says, "What do you do for a living?" E ele perguntou, o que você faz na vida? I help people get rid of anger and Aí eu hurt. falei, hoje as pessoas se livrarem da raiva. Do you have any anger? Aí eu perguntei, você tem alguma raiva? He said yes. Ele disse sim. Do you want me to practice on you or to help you? Aí eu falei, você quer que eu pratique com você, que eu te ajude? He thought about it. Ele pensou nisso. He said, "Why not?" Ele disse, por que não? 2 minutes later, 2 minutos depois, he felt so much better. ele se sentiu muito melhor. And then I had to go to the class. E aí eu tive que ir para a aula. And he said, you talk about Jesus. Can we meet again to talk about Jesus? E aí ele falou, você falou de Jesus. Será que a gente pode se encontrar de novo para você falar de Jesus? Very easy. É muito fácil. Okay? Not Certo? hard. Não é difícil. Don't make it hard. Não faça difícil. If you make it hard, it's hard. Se você fizer ficar difícil, vai ficar difícil. Easy. É fácil. Easy. Fácil. 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 Okay. All right. Now, after the 6 weeks, Depois das 6 semanas, if you do a good job of this, se você fizer um bom trabalho com isso, you will have a lot of non-believers that will want it. você vai ver que muitos não crentes vão querer isso. Or you can have your church group who wants it. Ou você vai ver que o seu grupo da igreja vai querer isso. You want to do both, Ou os dois. okay? So you want to get that strong foundation. Então você tem que ter esse fundamento forte. If you do it well, Se você fizer bem, in Malaysia we have company calling a church, we have government calling a church
to help them in those areas. Na Malásia tem uma companhia uma companhia do governo chamou a igreja para ajudar eles com esses problemas, Because they've done such a good job. porque eles estão fazendo um trabalho muito bom, Okay? certo? If you do it well, you will have non-believers and others who wants it. Se você fizer direito, você vai ver não crentes, outras pessoas que vão querer receber. However, Contudo, if you really want to get it for your whole church, se você quer que aconteça na sua igreja toda, that requires something more. isso requer mais alguma coisa. It requires that your whole leadership team understands it, experience it, and come on board with it. Você precisa que todo o seu time de líderes queira isso, concorde com isso e queira entrar no barco junto com você. If you just try to do it with the people, but the leadership are not on board, then eventually it will die out. Se as outras pessoas quiserem, mas o time de líderes não quiser entrar a bordo com você, eventualmente não vai funcionar. I have good news for you. Eu tenho boas notícias para você. Yeah, E she is good. ela é boa. The good news is that A boa notícia é que we've developed nós desenvolvemos the 14-weekly discipleship material for your leaders and you to go through. as 4 semanas semanalmente de material de discipulado para vocês usarem. Actually, let me rephrase that. I'm rephrasing it. I am developing. It's not complete yet. Deixa eu refazer a frase. Eu não completei ainda. Eu estou fazendo ainda o material. I've completed lesson 11. Eu completei. I'm sorry. Lesson 11. Eu completei a lição 11. Falta. So 3 more to go. Falta mais 3. Okay. But we've tested it with several churches. It's working very well. Mas nós testamos com várias igrejas e funcionou muito bem. So this is relatively new what we're doing, with the churches. Isso é relativamente novo que nós estamos fazendo com as igrejas. So after we develop that, we're going to develop the other discipleship material. Então, quando a gente desenvolver isso, vamos desenvolver os outros materiais de discipulado. Every single piece of it will be very simple. E cada pedaço vai ser muito simples. But you will be able to set people free. Mas você será capaz de The libertar as leadership pessoas. team will be healed up. O time de líderes será They'll curado walk more in love and e unity. vão andar mais em amor e unidade. The next stage that we'll develop is on how to disciple and how to help them to start reaching out. E o próximo passo é fazer discípulos e alcançar outras pessoas. And the last discipleship stage is how for them to grow as leaders, to walk in their gifts, to make other disciples. E o último passo é os líderes, como eles andarem no discipulado e eles fazerem outros discípulos. So that portion, if you're a pastor and you're interested, maybe we can find a time to talk about Então, se that. você é pastor e tiver interesse, a gente pode arranjar um tempo para conversar sobre isso, Okay? certo? I'm still here till Tuesday sometime, I think. I'm Eu not sure estarei when. aqui até terça-feira, eu acho. All right, what a long day we've had. Muito bem, tivemos um dia longo. It's a good thing that I am a quiet person. É uma boa coisa eu ser uma pessoa quieta. Amen. Amém. Okay, any question? Because for now, the thing that you will need to decide, Alguma pergunta? Porque a coisa que vamos ter que decidir, what is the best way to break your groups? qual é a melhor maneira de fazer os grupos? Who can you team with? Com quem você pode fazer um time? Because maybe some of you might only have a few people here. Porque alguns de vocês podem ter poucas pessoas aqui. Can you join with another church? Você pode se juntar com outra igreja And then you decide which 6 weeks, which week do you want to start and at what day and what hours? e aí depois vocês decidem qual semana vocês querem começar, qual dia e qual horário. Because I don't know which group you are and where you Porque eu não sei You qual know where you grupo live? você é, onde você mora. guys can decide that. Vocês mesmos podem decidir isso, Okay? certo? All right. Lastly, Por último,
if you're interested, Se você tem interesse, do you use WhatsApp or Line here? Do you use WhatsApp? vocês usam WhatsApp? Okay. WhatsApp. If you're interested, we can form a WhatsApp group, Se vocês estiverem interessados, podemos fazer um grupo no WhatsApp. and you can ask any question in the group. E você pode perguntar, fazer qualquer pergunta no grupo. The only thing is that the group will only talk about this ministry. A única coisa é que o grupo só vai falar desse ministério. You can share testimonies. Você pode compartilhar testemunho. You can ask questions. Você pode fazer perguntas. If you talk about other things, Se você falar de outras coisas, we'll just say, please, we want to keep this group to focus on that. eu vou apenas dizer, por favor, nós vamos manter esse grupo apenas para isso. The reason being is I offer this everywhere I go. A razão é porque eu ofereço isso em todos os lugares que eu vou. And if people start talking about so many other E things, se as pessoas começam a falar de outras coisas, it's too much é information. muita informação. But if you are able to only talk about this, we can be part of that group. Mas se você só fala disso, podemos fazer o grupo. And I will answer every question you have. E eu vou responder todas as perguntas que vocês tiverem. Okay? No Certo? problem. Nenhum problema. Okay? Certo? So I'll leave it up to the pastors and the leaders to decide your groupings and Eu however, vou deixar whenever you com want os to start. pastores e líderes para que vocês decidam os grupos. All right. Well, I think we're done for tonight. Eu acho que a gente terminou por hoje à noite. Tomorrow you'll see another demonstration that will go deeper. Amanhã a gente vai passar por outra demonstração, vamos mais fundo. I forgot, I think there were some people who speak Chinese that want to volunteer for demonstration. We won't do those people. Os chineses que se voluntariaram para fazer demonstração, nós não vamos fazer. If you speak Portuguese and you like demonstration, we can. Se você do fala that. português e quer fazer a demonstração, tudo bem. So if you're interested in volunteering, let me know. Se você tem interesse em se voluntariar, fala comigo. And so we will finish with spiritual deliverance. E vamos terminar com libertação espiritual. And we still have physical healing and making kingdom disciples. E ainda temos cura física e fazendo discípulos. And Pastor, if you have a suggestion for a time that I can meet with the pastors who's interested, maybe for an hour or so. E It could pastor, be during lunch se você tiver alguma sugestão de quando podemos nos encontrar, or any time. ou no almoço ou qualquer momento. Okay. Certo? All right. Certo. Okay. Ok. All right. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Yes. We're done. Okay. Well, I am done. Thank you, Lord, for a Eu wonderful day. acabei. Muito obrigada, Senhor, pelo Jesus' dia name. maravilhoso. Thank you. Obrigado. Xexê. Para os pastores, quem é o pastor que está presente aqui? Levanta a mão. Pastores, por favor. Amanhã, não sei se o pessoal tem tempo no almoço ou segunda no almoço, a gente pode reunir todo mundo. Se quiser. Amanhã não, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar segunda no almoço com você mesmo, para a gente combinar tudo isso, fazer o grupo, quem está interessado a tocar isso para frente, achei bom, tá bom? Pode ser? Segunda-feira, comprometido, todo mundo pode? Sem exceção? Ok, então obrigado, tá bom. A gente vai...